Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Divagando. E eu pensei muito sobre trazer ou não um vídeo de opinião sobre esse livro que vocês estão vendo no título e aqui na thumb também do vídeo. Mas aí eu pensei mais ainda e eu acho que esse livro ele tem uma importância muito grande, eu acho que dentro do gênero que ele se encaixa e como potencial de trazer novos leitores, como potencial de discutir assuntos tão importantes desde cedo na vida, principalmente dos leitores mais jovens, porque acho que os leitores a quem o livro não é tão destinado assim, eles já têm algum conhecimento, se eles têm a consciência certa de entender as coisas tão difíceis e tão complicadas que a personagem principal e que dá título ao livro passa aqui nesse livro. E é claro que eu estou falando de Amar e os Irmãos da Noite, do B.B. Alston, lançado pela editora seguinte aqui esse ano, acho que foi agora em maio ou abril, não tenho certeza mais. Mas antes de falar sobre esse livro incrível para vocês, eu lembro vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixa o comentário, joinha e compartilha esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas, que jovens leitores e leitores mais velhos também como eu tenham a oportunidade de conhecer a Mari e os outros livros também que a gente apresenta aqui no canal. Agora sim, sem mais enrolação, vamos falar sobre Amar e os Irmãos da Noite, essa experiência de leitura muito deliciosa, muito importante para vocês. Primeiramente, apresentando para vocês como a história começa. Aqui nós temos a nossa protagonista, a Mari, sofrendo junto com a mãe, sofrendo na escola, porque o irmão dela desapareceu sem deixar nenhum vestígio. O irmão dela era uma pessoa muito importante para ela, uma pessoa muito importante para a comunidade a qual ele fazia parte. E isso na vida da Mari e também da mãe dela, claro, tem um efeito muito grande. A Mari, ela é uma criança negra e está em uma escola que, de certa forma, não privilegia tanto pessoas da classe social dela, pessoas que não são tão privilegiadas financeiramente. Ela é bolsista dentro dessa escola e passa por poucas e boas porque os pais e as próprias crianças bem cruéis fazem algumas coisas bem horríveis com ela e acabam acarretando em alguns momentos bem difíceis para a personagem enfrentar, principalmente no início desse livro. A Mari ela quer muito saber o que foi que aconteceu com o irmão dela, porque ela tem certeza de que o irmão não morreu. E aí, de um dia para o outro, ela descobre a existência de uma agência de casos sobrenaturais. E não só isso, ela descobre que essa agência de casos sobrenaturais pode saber algo sobre o paradeiro do irmão dela. Se não sobre o paradeiro, pelo menos algo que possa explicar o sumiço e desaparecimento dele junto de uma outra personagem importante na narrativa. E o mundo em geral não tem conhecimento da existência dessa agência, claro, e de tudo que está atrelado a ela, como por exemplo a existência de algumas criaturas mágicas, mitológicas, cidades também mitológicas. E a Mari de repente descobre a existência de tudo isso e que pode ter alguma relação com o desaparecimento do irmão dela. E agora ela vai fazer o teste para entrar, ser uma agente, fazer parte dessa agência em geral, para poder descobrir de alguma forma o que foi que aconteceu com o irmão. Lá ela vai conhecer alguns amigos, vai passar por situações muito semelhantes pelas quais ela já passava na escola antiga e vai começar a descobrir e desenterrar alguns segredos muito importantes, porque é o que sempre acontece dos livros no gênero em que se encaixa Amar e os Irmãos da Noite, como Harry Potter, Keeper of the Lost Cities, que é um dos meus queridinhos das minhas leituras desse ano, e vários outros do gênero. Apresentado o livro, apresentado o universo, vamos lá falar o que eu achei da minha experiência. Primeiramente, eu quero falar de como a Amari é uma personagem tão adorável desde as primeiras páginas. Mesmo que ela seja essa personagem no início bastante explosiva, ela é bastante determinada e ela se mete em alguns problemas por conta disso, mas é uma personagem que cai nas nossas graças muito facilmente e a gente começa a se importar muito com ela. Eu me peguei várias vezes sofrendo junto com a personagem pelas coisas que ela passa. A gente já começa o livro, na verdade, dessa forma, porque vê ela sendo alvo de uma situação em que ela não era a única responsável, mas pela cor da pele, pela classe social, pelo poder financeiro,
Ela é o alvo mais fácil, ela é o alvo mais frágil, ela é a parte da corda mais frágil, e é claro que as coisas vão sempre arrebentar para o lado dela. E é isso que acontece no início do livro, e é uma situação muito delicada e, infelizmente, uma situação muito real no mundo que a gente conhece hoje em dia. E é algo que se repete várias vezes ao longo do livro, então a gente acaba se importando muito com a personagem de uma forma muito mais fácil. É difícil a gente não querer abraçar ela, e é por isso que ela é essa personagem tão querida, e a gente torce tanto pela Mari ao longo do livro, torce tanto para que ela encontre bons amigos, boas influências, pessoas que se importem de verdade com ela. E junto com a Mari, nós como leitores vamos tendo a experiência de descobrir como é que esse mundo funciona e como esse mundo está escondido, qual é o histórico, o background da existência dele e, claro, como é que esse mundo afeta também as próprias pessoas que estão envolvidas diretamente nele e, claro, os humanos. E aqui a gente descobre, por exemplo, que magia, ainda que o sobrenatural seja presente e aceito facilmente pelas pessoas que estão envolvidas diretamente na agência, a magia em si, ou na verdade pessoas que controlam magia, elas são vistas como uma ameaça. Porque existem os Irmãos da Noite, que são os vilões desse livro, vilões, vamos entender assim, e eles eram pessoas que tiveram acesso a uma grande fonte de magia, e eles queriam, basicamente, o clássico dos vilões desse tipo de história, dominar o mundo, moldar o mundo através da forma que eles acreditam ser a melhor. E o livro ele se trata muito, na maior parte dele, dos aprendizados da Mari com esse mundo, porque ela não tinha conhecimento prévio de nada, então ela tem que aprender sobre esse mundo ao mesmo tempo em que ela tem que se tornar uma agente. Então ela sai muito atrás, muito dos relacionamentos dela com os outros personagens passam por isso, desse aprendizado da Mari, claro, da forma com que os outros personagens veem ela. E junto a isso, desses aprendizados da Mari, que vamos tendo a investigação descobrindo como o irmão dela desapareceu, porque ele desapareceu, e o que esses Irmãos da Noite aqui do título tem a ver com o desaparecimento do irmão dela. E esse livro, gente, ele é com certeza muito divertido. Ele tem essa sensação de descoberta e, como leitor, muitos gostam bastante da forma com que a gente vai descobrindo a existência de um novo mundo, vendo isso através dos olhos da personagem principal. E o livro tem muito dessa diversão, a gente vai descobrindo junto as coisas com a Mari, vai se surpreendendo com os rumos que a narrativa toma, vai gostando dos personagens que são apresentados. Não são tantos assim que recebem alguns holofotes, mas são personagens bem desenvolvidos. O mundo também que o B.B. Alston ele desenvolve aqui e nos apresenta é um mundo bem construído. Tem algumas revelações interessantes ao longo do livro, então sim, é um livro que vale muito a pena, principalmente livros que se encaixam nesse gênero, que eu acho que é uma das coisas primordiais, que é trazer o entretenimento do leitor, trazer essa sensação de descoberta que a gente vai tendo ao longo da leitura. E é como eu já trouxe rapidamente para vocês anteriormente nesse vídeo, um dos pontos mais importantes no livro é a questão da representatividade e o que esse livro ele pode ter de importância para a formação de novos leitores. Claro, não só como uma experiência para atiçar a vontade dos leitores lerem mais livros, principalmente os mais jovens, mas também pelos assuntos que o livro aborda. Essa questão do racismo, principalmente, que está desde os primeiros capítulos no livro e é trazido à tona novamente ao longo de toda a leitura. Então o autor ele faz isso de uma forma bem direta, ele não poupa palavras, ele não poupa situações, não poupa a personagem principal. Ela sabe, mas é difícil ela entender e conseguir lidar, mas ela encontra as forças nos objetivos, na resiliência da própria personagem. Então isso é muito interessante, porque isso contribui muito para novos leitores, contribui muito no desenvolvimento da personagem principal, e isso é um dos pontos mais importantes, com certeza, de um livro. Um livro ele tem que não só ser uma experiência marcante, não ser algo que emocione, que nos deixe eufóricos, nos faça achar algo divertido. Eles têm que acrescentar algo na nossa vida, e a Mari faz isso de uma maneira
brilhante. É um dos melhores livros que eu li esse ano, com certeza. Porque de fato esse livro ele tem muitas discussões importantes que podem ser trazidas à tona e são trazidas sempre à tona na nossa sociedade. O livro ele não passa batido, ele não passa imune de alguns defeitos que acabam diminuindo um pouco o impacto de alguns momentos e de algumas reviravoltas no livro. Eu acho que um dos mais importantes aqui é como o autor ele faz a revelação de um vilão específico aqui, de um personagem específico. E é meio tosquinho, bobinho a forma que esse vilão é revelado. É como se ele dissesse assim pra gente: ah, era eu o tempo todo. Aquele clássico clichê que a gente já tá cansado de ver. E eu acho que mesmo que seja um gênero de literatura infantil, infanto-juvenil, dava para ser um pouco mais criativo além disso. E o autor ele resolve as coisas um pouco fáceis demais. É um pouco. A gente tem um personagem apresentado aqui que ele tá lá em cima na hierarquia, digamos assim, de poder dentro desse mundo que é apresentado pra gente aqui, desse mundo sobrenatural. E a gente vê um personagem que está supostamente lá abaixo desse personagem tão lendário assim, resolver as coisas de uma maneira tão fácil, tão preguiçosa de certa forma. Eu acho que é um desenvolvimento muito rápido e muito fácil para essa narrativa. Mas claro, a gente ainda tem 2 livros, eu acho que a série vai ter uma trilogia, o segundo livro já saiu lá fora. E então tem melhores formas ainda, tem mais espaço de desenvolvimento para pelo menos essa parte do antagonismo da série. Porque no protagonismo, de fato, já está tudo muito bem resolvido. Acho que só falta mesmo acertar um pouco mais a mão no antagonismo. E essa é a minha experiência com a Mari e os Irmãos da Noite. Eu falei muito da importância desse livro aqui, importância social. Mas claro, o livro como experiência, o livro como entretenimento, é um livro sim que vale muito a pena. Um acerto tremendo da editora seguinte, do grupo Companhia das Letras, trazendo esse livro. E que eu espero que venham logo as continuações, porque não vejo a hora de saber como a Mari vai lidar com as coisas que ela descobre aqui no fim desse livro e o que esse universo tem para apresentar para a gente, porque se tem mais 2 livros pela frente, tem muita coisa para ser desenvolvida com certeza. E eu espero que vocês vão atrás de ler a Mari e os Irmãos da Noite, porque é uma leitura que vale muito, mas muito a pena mesmo. Eu dei para ele 4 estrelas e meia, mais que o suficiente, na verdade o suficiente, e ele merece toda a expectativa, toda a importância que os leitores aqui no Brasil estão dando para ele. Espero que mais pessoas tenham acesso a essa leitura, porque vale muito a pena mesmo. E por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas, que a Mari possa ser conhecida por mais e mais leitores. Por hoje é só, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.